Já imaginou ser um explorador quando o mundo ainda não era conhecido? Em uma época em que vastos oceanos escondiam segredos misteriosos e terras inexploradas aguardavam corajosos aventureiros. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história e pelo mistério da expedição dos navios de La Pérouse. Uma audaciosa aventura que desafiou os limites do desconhecido e deixou um legado intrigante para trás. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a aventura que eu vou contar hoje. Os enigmas das águas não mapeadas e das terras distantes que cativaram a imaginação de um explorador audacioso que simplesmente parece ter desaparecido no ar. Em 1º de agosto de 1785, o navegador Jean-François de La Pérouse zarpou às 4 da madrugada. Neste dia começava sua viagem ao redor do mundo. A principal missão da expedição de La Pérouse era realizar pesquisas científicas e explorar várias regiões do mundo. Assim, iniciou a travessia do Oceano Atlântico até o Grande Mar do Sul, como era chamado na época o que conhecemos por Oceano Pacífico. Ele tinha também o objetivo de garantir à França uma posição ao lado da Grã-Bretanha, que no momento era a principal detentora do domínio dos mares. La Pérouse estava quase completando 44 anos quando zarpou de Brest naquele dia, no auge da carreira naval, que havia começado com seu alistamento aos 15 anos em 1756, no princípio da Guerra dos 7 Anos, entre a França e a Grã-Bretanha. Em 1783, já veterano de 18 campanhas ao serviço do seu país, se retirou para as propriedades da sua família no sul da França, mas não demorou muito para ser convidado para chefiar essa expedição, onde deveria descobrir todas as terras que tivessem escapado à atenção do capitão Cook. O capitão James Cook foi um explorador britânico que realizou 3 viagens significativas ao redor do mundo durante o século XVIII. Ele ficou conhecido por suas contribuições à cartografia, à exploração e ao conhecimento geográfico. Tá aí outra boa história para ser contada. Voltando a La Pérouse, não foi poupado esforço algum para equipar a expedição a bordo das 2 fragatas de 500 toneladas batizadas de La Boussole, a bússola, e L'Astrolabe, o astrolábio, que é o nome do instrumento usado para medir o ângulo das estrelas acima do horizonte. Tinham quantidades de provisões para uma viagem de 4 anos. A biblioteca dos navios também contava com mapas mais recentes e também instalaram no bordo um observatório portátil. Carregaram os navios com muitos presentes e artigos de troca para negociar com os nativos que viessem a encontrar. Havia 600 espelhos, 2.600 pentes, 600 quilos de contas de vidro e 50 agulhas de costura. Muita gente queria ir nessas expedições e assim a competição por um dos 400 lugares a bordo dos navios foi bem grande. Entre os candidatos estava um 2º tenente da Academia Militar de Paris de 16 anos, que embora estivesse na lista preliminar não foi escolhido e ficou na França. Seu nome é simplesmente Napoleão Bonaparte. Talvez porque o destino de Napoleão, que traria grandes consequências para a história do seu país, estava em outra empreitada. Como bem se sabe, Napoleão liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas que expandiram o Império Francês a uma grande parte da Europa entre 1804 e 1814. Ele se autoproclamou imperador dos franceses em 1804, consolidando seu domínio sobre a França e suas conquistas territoriais. Se for pensar bem a respeito, caso Napoleão tivesse embarcado ali, os rumos da França e da história no geral teriam sido totalmente diferentes. Chegou enfim o momento da partida.
A bússola e o astrolábio partiram de Brest na escuridão da madrugada daquele dia de agosto. Tinham começado sua viagem para o desconhecido. Em 25 de janeiro de 1786, os dois navios, que tinham feito escala em diversas ilhas durante a travessia do Atlântico, passaram pelo Cabo Horn e entraram no Pacífico. Depois de aportarem em Valparaíso, no Chile, chegaram à Ilha de Páscoa em 8 de abril. A parada seguinte foi em Maui, no Havaí. Aqui, pessoal, o Havaí só havia sido descoberto há apenas 8 anos pelo Capitão Cook. E foi também ali que ele foi morto por nativos no resultado de um conflito de crescentes tensões, mal entendidos entre os exploradores britânicos e os havaianos. A expedição de La Pérouse desembarcou ali em 28 de maio. Depois foi no Monte Santo Elias, montanha de 5.489 metros de altura, localizada na fronteira entre o território canadense de Yukon e o Alasca. Ali eles tiveram a primeira visão do litoral norte-americano. Passaram a arquitetar os próximos passos e, enquanto traçavam os mapas da costa em direção ao sul, um desastre atingiu a expedição francesa. 2 botes de reconhecimento que mediam a profundidade das águas ao largo da entrada de uma baía foram virados pelas ondas. Nesse incidente, a expedição perdeu 21 homens. Dentre eles havia 6 oficiais. Apesar disso, La Pérouse continuou seu levantamento sobre a costa durante todo o verão, chegando até Monte Rey, na Califórnia. Dali, a expedição francesa rumou para o oeste, através do Pacífico, e em 3 de janeiro de 1787 chegou ao território de Macau, no estuário do Rio das Pérolas, na China. Depois de reparar os navios e se abastecer com mantimentos nas Filipinas, La Pérouse se dirigiu para o norte em abril. Ali, seus planos eram de cartografar a costa da Ásia, contornando Taiwan, passando entre a Coreia e o Japão até o Mar do Japão e navegando pelo estreito que separa o Japão da ilha russa de Sakhalina. No final do segundo verão completo de exploração, os navios chegaram à península de Kamchatka, na Rússia. La Pérouse encarregou um oficial que falava russo, chamado Duliceps, a missão de atravessar a Sibéria até a Europa, levando o relato das realizações da expedição até aquela época. Em setembro de 1787, a expedição encontrava-se novamente em uma latitude meridional, isso significa que estavam mais ao sul, parou em Tutuila, atualmente a principal ilha da Samoa americana, para se abastecer de água doce. Mas ao chegar ali não foram bem recebidos pelos nativos, afinal, pessoas completamente desconhecidas chegando no seu território, um povo que não estava acostumado a visitantes, tudo estranho aos olhos deles, sabe-se lá qual foi a maneira da abordagem de quem chegava. Os nativos, armados unicamente com paus e pedras, atacaram os barcos e liquidaram com 12 homens, incluindo Fouillou de Longle, o capitão do navio, o astrolábio, e o segundo comandante da expedição. Nisso, 43 homens, sendo que metade estavam feridos, conseguiram se salvar nadando de volta para os navios. Os franceses se retiraram apressadamente e se dirigiram para a costa leste da Austrália. Ao entrar em Botany Bay, no final de janeiro de 1788, eles tiveram a surpresa de encontrar uma esquadra britânica. Tratava-se da famosa Primeira Frota, formada por 11 navios e que transportava cerca de 1.400 pessoas, incluindo prisioneiros condenados, marinheiros e funcionários do governo. Essa expedição, a Primeira Frota, marcou o início da colonização britânica na Austrália e estabeleceu a primeira colônia na região. Olha que fato curioso, eram homens, mulheres e crianças, mas que inicialmente formavam uma colônia penal. A Grã-Bretanha enviou grupos de prisioneiros condenados para a Austrália como uma solução para o problema de superlotação nas prisões britânicas. Assim sendo, a colônia de Nova Gales do Sul começou com muitos dos primeiros colonos sendo prisioneiros condenados. La Pérouse pediu que os ingleses que estavam de regresso à pátria levassem mais relatórios e cartas sobre a exploração. Numa dessas cartas, ele prometia que estaria de volta em junho de 1789. Mas daí, em 10 de março, os 2 navios deixaram a Austrália rumando para Nordeste. Depois disso,
não voltaram a ser vistos. Desapareceram sem deixar rastro na imensidão do azul. Foi assim que escreveu o ensaísta escocês Thomas Carlyle sobre La Pérouse, e dele apenas ficou em todos os espíritos e corações uma sombra dolorida e misteriosa. No verão de 1789, um ano se passou desde as últimas notícias sobre o paradeiro de La Pérouse, mas a França tinha assuntos mais importantes com que se preocupar do que com o desaparecimento de um explorador. Em 14 de julho daquele mesmo ano, uma multidão de parisienses invadiu a mal afamada prisão da Bastilha, dando assim origem a uma revolução, a famosa Revolução Francesa, o que colocaria o país num redemoinho até o final do século e apenas terminaria com o já mencionado antes nesse vídeo, Napoleão Bonaparte coroando a si próprio imperador. Só 2 anos depois, o governo francês agiria, oferecendo uma recompensa por notícias de La Pérouse, e enviaram ao Pacífico uma expedição de busca. Em 25 de setembro de 1791, o contra-almirante Joseph Antoine Bruni d'Entrecasteaux zarpou de Brest com 2 navios, 6 anos após La Pérouse ter partido do mesmo lugar com tanto otimismo. Enquanto vasculhava o Pacífico à procura de La Pérouse, d'Entrecasteaux fez numerosas descobertas científicas e geográficas, até que, em maio de 1793, ancorou em Vanikoro, uma das ilhas de Santa Cruz, a nordeste da Austrália. A tripulação avistou fumaça que subia saindo dos diversos pontos da ilha, que era montanhosa e densamente arborizada. Seriam sinais feitos pelos europeus naufragados na esperança de serem socorridos por um navio que passasse? d'Entrecasteaux convenceu-se de que havia encontrado La Pérouse, ou pelo menos sobreviventes da expedição. Mas quando seus navios escaparam por pouco de encalhar nos traiçoeiros recifes de Vanikoro, ele se viu forçado a partir sem mandar à terra um grupo de reconhecimento. O almirante adoeceu e faleceu 2 meses depois disso. Nesse outono ainda, os seus navios foram capturados pelos holandeses em Java, pois nessa época a França revolucionária estava em guerra contra a Holanda e a maioria dos outros países europeus. Os franceses então não voltaram a enviar missões de salvamento. A história de La Pérouse e sua expedição se acabou por um tempo, mas mesmo os mistérios mais profundos não ficam enterrados para sempre e completamente. Se passaram décadas e em maio de 1826, o irlandês Peter Dillon, que cruzava o Pacífico Sul em busca de comércio e aventuras, desembarcou numa pequena ilha, Ticópia, também ali nas ilhas de Santa Cruz. Ele notou que os nativos usavam colares de contas de vidro e quando perguntou aos nativos onde tinham arranjado esses objetos, eles mostraram outros artigos de origem obviamente europeias. Dentre eles havia garfos, colheres de prata, facas, xícaras, copos e também uma espada de prata com as iniciais JFGP. Dillon foi informado de que tais artigos tinham sido trocados com indígenas de Vanikoro, que ficava a 2 dias dali indo de barco. Ele rapidamente associou que as iniciais da espada significavam Jean-François de La Pérouse. Mas sua tentativa de atingir Vanikoro falhou, pois o seu navio entrou numa calmaria e mais tarde começou a inundar, o que o obrigou a retornar a Java. No final do verão, obteve apoio para uma busca destinada a encontrar sobreviventes da expedição de La Pérouse, mas só 1 ano depois conseguiu finalmente chegar a Vanikoro. Ao chegar ali e conversar com um velho nativo, o homem lhe disse que há muitos anos 2 barcos tinham encalhado nos recifes da ilha durante uma tempestade, que um deles havia afundado imediatamente, que a maioria da tripulação ou se afogou ou foram atacados por tubarões, mas que o segundo navio conseguiu se aguentar no Recife e que quem sobreviveu ainda conseguiu fazer com as madeiras do próprio navio um pequeno barco no qual depois de muito tempo haviam partido. Disse também que 2 dos tripulantes, um deles sendo o chefe, e que viveram ali até poucos anos antes dessa conversa. Andando pela ilha, o grupo de Dillon encontrou vestígios da presença dos franceses em todos os cantos.
incluindo uma sineta de bordo gravada e uma tábua com a gravura de uma flor de lis francesa. Em fevereiro de 1829, Dillon chegou a Paris com as patéticas relíquias que conseguiu encontrar da trágica expedição de La Pérouse. Para comprovar a autenticidade do que relatava, ele estava na companhia de de Lesseps, o mesmo homem que desembarcou lá em Kamchatka no fim do verão de 1787. Aquele tripulante que tinha a missão de levar os relatos dos 2 primeiros anos da expedição e que havia levado 1 ano para atravessar a Sibéria. Entretanto, os rumores sobre a descoberta de Dillon chegaram a Paris muito antes dele, e assim já organizaram uma missão oficial de busca que foi enviada ao Pacífico Sul, sob o comando de Jules Sébastien Cizard de Mont-d'Urville. No início de 1828, ele ancorou ao largo de Vanikoro. Os indígenas mostraram a ele um canal por entre os recifes, ao qual ainda chamavam de Passagem Falsa ou Passagem dos Naufrágios, e contaram que naquele dia tempestuoso, há tantos anos atrás, o navio almirante de La Pérouse, a bússola, navegou à frente em direção a um ancoradouro aparentemente seguro, mas que acabou por naufragar nos corais afiados, logo abaixo da superfície da água. Vindo em seu socorro, o navio o astrolábio e encalhou. De Mont-d'Urville relatou que no fundo do mar, a 3 ou 4 braçadas da superfície, seus homens conseguiram ver âncoras, canhões, munições e inúmeras placas de chumbo. Quaisquer dúvidas que pudessem existir sobre a descoberta da sepultura dos 2 navios da expedição de La Pérouse desapareceram quando a tripulação de Mont-d'Urville conseguiu recuperar dos corais objetos que indiscutivelmente pertenciam a estes navios. Antes de partir, de Mont-d'Urville ergueu em Vanikoro um monumento a La Pérouse e aos 400 homens de sua fatídica expedição. Embora as expedições de descobertas tenham sido continuadas em Vanikoro, as últimas por volta de 1964, apesar dos relatos, ninguém teve certeza se Jean-François de Gallup, conde de La Pérouse, sobreviveu ao naufrágio, se ficou em Vanikoro, onde se contava que 2 franceses ainda viviam até 3 anos antes da chegada de Dillon em 1826, ou se seguiu pelo mar naquele barco artesanal que teriam feito. O Oceano Pacífico guarda esses segredos, mas através da sua vastidão, La Pérouse é lembrado por seu nome estar associado a acidentes geográficos desde a Ilha de Páscoa até o Havaí, ao Japão e à Austrália, como o arquipélago de Vanikoro, nas ilhas de Santa Cruz, o estreito de La Pérouse, entre as ilhas de Sakhalin e Hokkaido, no norte do Japão, a ilha La Pérouse, localizada na Austrália, perto de Botany Bay, onde a expedição de La Pérouse chegou em 1788. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Sou completamente apaixonada por histórias de grandes expedições de exploração. Imaginar um mundo onde nem tudo ainda era conhecido e conhecer as manobras que faziam para desbravar o mundo é realmente emocionante. Se você gostou de ser um viajante comigo e não vai querer perder as outras histórias incríveis que vamos juntos, fica por aqui se inscrevendo aí, assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo, explorando histórias fascinantes. Não se esqueça de dar aquele like, comentar o que achou do vídeo e, se puder, compartilhar com alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Tô indo nessa, galera. Tenham uma semana incrível e até a próxima história.